Saudações pessoal, aqui é Rafael Albuquerque e hoje eu estou com a professora Aline Teixeira, que já tentei gravar com ela várias vezes, mas ela é difícil, mas a gente conseguiu um horáriozinho. Hoje nós vamos falar sobre a saúde do professor. Seja muito bem-vinda, professora Aline, professora amiga, coordenadora, diretora. Obrigada, foi um prazer todo meu de estar aqui com você. Que bom que deu certo para falar da saúde do professor, que a paixão que eu tenho pela educação e por eles é incondicional. Então vamos para esse bate-papo e que todos os professores que nos ouçam, né, que nos ouvem, que eles possam se sentir bem acolhidos e bem cuidados. Eu acho que o acolhimento vai ser realmente o nosso objetivo aqui, né? Fazer com que o professor se sinta bem ao assistir o vídeo, que ele se sinta informado com alguma coisa que ele pode fazer para melhorar a situação dele, na saúde dele, porque para cuidar de outras crianças ele tem que estar bem, né? Não tem outro caminho, né? Então, o que eu desejo para esse nosso momento é que o professor entenda seu valor. A gente sabe que os desafios são muitos, mas a importância dos profissionais da educação para esse mundo melhor que está todo mundo buscando, ela não tem como ser maior e não tem como a gente pensar nesse mundo melhor sem olhar para esse profissional, que eu acredito que os profissionais da educação são os guardiões do futuro. Verdade. Eles cuidam do presente, têm aí o desafio de serem os únicos profissionais que lidam com o coletivo. Eu acho que é interessante a gente jogar a luz nisso, né? Os profissionais da educação, eles são basicamente os únicos profissionais que lidam com o coletivo o tempo todo. É verdade. Administrar a sua emoção lidando com o coletivo é porque são seres bem especiais mesmo. É. E se engana quem pensa que na época da pandemia, a gente ainda está na pandemia, mas assim, no auge da pandemia os professores pararam, né? Muita gente falou, os professores não querem trabalhar, não estão trabalhando. Estavam sim, estavam trabalhando em casa. E isso também serve como um argumento para a gente conversar sobre a saúde do professor. Ele ficou enclausurado em casa, trabalhando muito. E a gente está num momento assim, praticamente pós-pandêmico. É um momento muito delicado da educação e delicado também da saúde do professor, né? Eu entendo assim, Rafa, foi uma prova de fogo, porque eu tenho a sorte de conviver com profissionais em que eu percebo que a escolha pela educação foi por vocação, não por falta de opção, porque a gente entende que às vezes a vida te joga numas encruzilhadas, né? Mas eu acho que quem está na educação e quem permaneceu na educação durante a pandemia é porque ama, porque eles trabalharam e trabalharam muito. Então eu também queria aproveitar esse momento para parabenizar todos os profissionais da educação que não desistiram, porque você está dentro da sua casa, com outras pessoas dentro da sua casa, porque a partir do momento que você abria aquela câmera, você estava dentro da casa dos seus alunos e todos os pais estavam dentro da sua casa também. Em muitos momentos, o seu filho trancado em algum lugar para que você pudesse estar com as outras crianças. Né? Foram muitos os casos do professor estar usando o computador para dar aula e o filho dele sem condição de assistir a aula, porque a prioridade era o professor cuidar do coletivo. E esse tipo de situação machuca, porque todo mundo que é pai pensa assim, que tipo de pai que eu sou, que eu tive que deixar o meu para cuidar dos outros. Então percebo que foi um período de grande angústia, também de grande crescimento para todos os profissionais da educação. Houve aí um salto muito grande pela dificuldade com a tecnologia, então acredito que se não fosse pela pandemia também, por todas as exigências que o momento trouxe, que demoraria muito para o professor criar intimidade. Então foi ótimo se perceber capaz de utilizar os recursos da tecnologia a favor da educação. Então acho que isso aí fica como positivo e como presente desse tempo tão difícil. Foi um catalisador do uso da tecnologia para dentro de sala de aula, né? Do uso dos dispositivos eletrônicos. E quando a gente fala sobre saúde do professor, a gente pode entrar tanto no aspecto saúde física mesmo, e na saúde mental mesmo, né? Porque nós tivemos perdas tanto na saúde física quanto na mental. Professores ganharam peso, professores não, todo mundo, né? A gente ganhou peso, a gente ficou sedentário, a gente não podia ir para uma academia, muitos não podem ainda. Então, quais foram os principais problemas que você teve na sua escola
de professores que chegaram na pós-pandemia, muitos procuraram você também, que você também é psicóloga. Sim. Muitos procuraram você para isso? Olha, Rafa, foi um período em que eu percebo assim, eu costumo dizer muito para os pais, né, quando eles nos trazem alguma situação, nada nem ninguém vai tirar do professor o status de humano. Então ele sentiu tudo que todo mundo sentiu, ele passou por tudo que todo mundo. Com um sorriso no rosto que não podia transparecer para a criança, né? Então eu tive casos de professores que deram aula deitados, porque a saúde estava tão debilitada, mas a paixão e o compromisso era tão grande. E eu tenho certeza que essa professora sabe de quem que eu estou falando, e ela tem todo o meu reconhecimento. E o que é mais, por isso que eu falo que é uma paixão muito grande que move os educadores, que ela não nos deixou saber. Só depois que ela falou, olha, eu estava completamente travada, mas eu não queria, porque ela percebia, né, a alegria dos meninos, era tudo o que conseguiu. Se os meninos sofreram muito, mas o que ainda os manteve, né, com um pouquinho de esperança, foi quando abria aquela câmera. Então, Rafa, o recurso que a gente mais utilizou foi o carinho, o cuidado e a escuta, para não tirar dos nossos professores a humanidade, o direito de sentir, de sofrer, de professor que fechava a câmera e ia chorar, porque percebeu alguma coisa, alguma criança muito, sabe, desesperançosa, alguma criança muito, muito triste, algumas situações de, sabe, eles não deixavam de sentir. Então, ou então pela dificuldade, em alguns momentos pela incompreensão das famílias que invade, né? Quantos casos nós tivemos de invasão da sala para o pai fazer algum comentário no momento, que a gente entende que os pais estavam mexidos também, mas é uma invasão muito grande, porque corresponderia você entrar numa sala de aula e tirar a satisfação de um professor por uma situação que não era momento, que não tinha porquê. E tudo isso deixando os professores muito frágeis, muito, muito expostos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um paralelo então. Vamos pegar esse momento da pandemia e vamos fazer um corte no tempo. Antes e agora. O que você viu de grandes diferenças dos professores hoje? Se eles estão mais ansiosos, assim como os alunos também. Mas hoje o foco é falar dos professores. Ansiedade. Eu percebo assim que foi uma trajetória, né? Durante a pandemia, entendendo que ainda estamos vivendo a pandemia, mas enquanto estávamos todos remotos, essa ansiedade foi mudando o formato. Enquanto estava em casa, eu percebi isso de uma forma mais forte e mais aguda, assim, porque era aquele medo de não estar conseguindo cumprir com o que se esperava, por não ter certeza se estava atingindo o aluno, por não ver, por não receber o retorno das atividades que eram propostas, pelo acúmulo então, aquela angústia de como é que nós vamos fazer, esse aluno vai saltar, mas eu não sei se ele está pronto para saltar. E ao mesmo tempo, então tinha rendimentos que você falava, mas isso aqui não é o aluno. Ou seja, a gente percebe que mesmo o professor tomando conta de si mesmo, ele ainda tem a grande preocupação com os estudantes, né? A todo momento. Eu acho que o professor, em alguns momentos, ele é igual pai mesmo. Ele deixa de se perceber para buscar caminhos para ver o melhor para o seu aluno. E como que a gente pode fazer para melhorar a situação desses professores? Que dica que você pode dar para eles? Eles vão assistir aos vídeos, assistir esse vídeo específico e falar assim, poxa, eu vou fazer isso para melhorar o meu dia a dia. Eu acredito, Rafa, que a primeira coisa é o autoconhecimento, assim, você entrar em contato primeiro com o que te levou para a educação. É mais ou menos igual relacionamento quando está em crise, né? Não foi o dinheiro, né? Então, o que te fez apaixonar por isso, te desejar em algum dia ter dito sim para algo que é lindo. Realmente educar é de uma nobreza essa profissão então nunca se esquecer do que te levou a escolher a educação. O segundo, você precisa investir muito na sua formação, porque os saques, né, emocionais são diários. A velocidade da informação está correndo cada vez
mais rápido. Então, para você conseguir fazer o que você tem para fazer com tranquilidade, você precisa estar bem preparado. A gente já tinha comentado uma vez, lembra porque a formação básica de um professor é como se ele te atribuísse, né, se fosse fazer um paralelo com a guerra, é como se você ganhasse um canivete. E a guerra que a gente está vivendo, ela é química, ela é uma guerra biológica. Então, o seu canivete, em muitos momentos, ele não serve para nada. Se você não buscar entender e em todas as demandas do contexto atual, você vai se sentir esvaziado, assim, porque você não tem o devido preparo para entender a geração, para entender as necessidades, para entender o mercado, para você atuar de uma forma mais consistente, menos saudosista. Porque quando o professor fica na minha época, ou as famílias fazem muito isso também, não deixa o rio seguir seu fluxo. E a educação, ela precisa, sim, se renovar, se transformar e entrar em contato com aquilo que é a sua principal função. Educar para quê? Se não for para sermos melhores e para termos esse ambiente melhor. Então, como que eu vou formar esse profissional que o mercado quer se eu insisto em práticas que parece que é um recorte e eu falo, parabéns, você acabou de ter acesso a tudo que você não vai usar nunca. Ou seja, você está muito atualizado para o Brasil do século passado. Né? Exatamente, exatamente. Então, essa geração é uma geração funcional. Eles não vão demandar energia se eles não souberem. Para quê aquilo? Onde que ele vai aplicar aquilo? E eles estão também, ao seu modo, analisando assim, olha como é importante, né, que as pessoas tenham o mínimo de satisfação de ser quem são, de fazer o que fazem. Porque as crianças e os adolescentes estão nos observando e falando, eu quero ser tudo menos isso aí. Essa máquina de levanta, acorda, vai, faz, sem alegria nenhuma. Eles não querem isso eles não agregam sentido a isso. E se não agregam sentido a isso, para que fazer isso? E é aí que a escola vai perdendo o seu valor, que a educação vai perdendo a sua força, e a principal força da educação é a transformação. É a transformação do que somos para algo melhor que podemos ser, né? Então, a dica que eu daria para o professor é entre em contato com por que você se tornou professor, invista em você como professor, porque o melhor professor é o melhor ser humano. Então, cuide de você em todas as dimensões, não só acadêmica, não é só a busca pelo conhecimento, mas a questão do próprio corpo, do sono, da atividade física, da leitura, seja ela com caráter, né, de conceitual mesmo, ou pelo puro prazer. As relações sociais, invista nisso para que você possa ser sua melhor versão e extrair do seu aluno o que tem de melhor. E outra também é a questão eu acho que o professor ele precisa muito investir, é o seu principal instrumento de trabalho, né? O seu principal recurso é a comunicação, e ele precisa aprender a fazer isso sem medo. Porque eu vejo que o profissional da educação, assim como todos os outros, ele precisa do reconhecimento. Precisa. E tem hora que ele não fala o que precisa ser falado, ele não consegue se colocar da forma que precisa, e se ele não sabe do seu valor, muito dificilmente o mercado, as famílias, o próprio aluno vai reconhecer. É porque, na verdade, quando a gente fala sobre ser professor, o feedback ele é um pouco mais injusto, eu diria. Porque é difícil você ter um feedback do seu par, de ter um outro professor, porque ele não está assistindo sua aula. A coordenação assiste de vez em quando a sua aula. Quem assiste todo dia são os alunos. E não é um feedback muito confiável. Se você é uma pessoa carismática, pronto, então a sua aula já é maravilhosa, segundo os alunos. Né? Então, o professor ele precisa realmente ter esse reconhecimento, ele precisa, porque faz parte do salário dele, faz parte dele estar ali na educação, né? A remuneração realmente não é das melhores. Então aquilo ali é o que faz ele ter vontade de continuar. E você acha que aumentou a quantidade de pessoas tomando remédio ou alguma coisa assim depois da pandemia? Teve algum relato assim na escola? Olha, Rafa,
O que eu percebo é que é o momento da gente alinhar expectativa e desempenho, né? Então, todos os profissionais, eles precisam fazer essa análise. Eu percebo que a nossa equipe, né, um carinho imenso por todos eles usaram de outros recursos. Eu vi profissionais se envolvendo com outro tipo, para não precisar correr para o remédio, se envolveram com outras coisas. Começaram Academia. a correr, a passear mais, a viajar mais, a participar de algumas, a prática do esporte. Foram buscando essas questões alternativas para que pudessem ter o equilíbrio necessário para as demandas diárias, que não são muitas, né? Por isso que eu entendo muito assim, ó, o ser humano precisa estar bem para poder atuar bem profissionalmente. Eu não acredito muito nessa dicotomia de que, olha, não, aqui, na hora que eu entro, meus problemas ficam lá fora. Isso é uma pretensão muito grande. Não existe Nós somos isso. Não é, integrais, assim. Então, se você não estiver bem como ser humano, o problema vai entrar na sala de aula. Se você não estiver cuidando da sua humanidade, você vai entrar detonado na sala de aula, porque a emoção de muitos incidindo sobre a sua. E você, num mau momento, e o que eu acho que é interessante também é o professor falar de suas vulnerabilidades, mas sem vitimismo, né? Isso é libertador, porque às vezes a gente quer muito fazer da melhor forma, aquela postura bem de super-herói, e isso a gente paga um alto preço. Então, entender que tem dias difíceis, porque eu acho que agora é a hora de irmos para além do cognitivo. A questão emocional mais que nunca está pegando. E às vezes eu vejo que existe eu desejo que meu aluno seja assim, mas eu sou como eu gostaria que meu aluno... Eu fui esse aluno que eu espero que meu aluno E se engana quem acha seja. que o aluno não percebe que o professor não tá bem, né? Exatamente, exatamente. E é igualzinho pai e mãe, porque quando um pai e mãe não tem uma transparência, a criança olha aquilo e em muitos momentos ele começa a achar que a culpa é dele, porque não gostam dele, e vira aquele ciclo vicioso de mal entendimento, de raiva, constrangimento, e é porque a gente precisa gerar um círculo virtuoso, né? De olha, eu não estou bem, mas estar com vocês me faz bem. Então hoje, se o professor estiver mais assim, entendam, mas eu estou aqui por vocês. É falar disso com mais tranquilidade, porque isso vai mostrar para o aluno a sua humanidade e vai também fazê-lo agir de forma mais tranquila, mais sensata, mais sensível. Ou seja, não precisa correr da própria humanidade, não precisa mostrar para o aluno que você não erra. Na verdade, é interessante você mostrar que você também erra, que você também sofre, porque, afinal de contas, a nossa função é justamente ensinar aquele aluno a ser um ser autônomo. E a gente não tem só coisas boas, né? Não, nós temos dias ruins e eu acho que será libertador quando todo mundo começar a lidar com isso de uma forma mais tranquila. E a ser o exemplo daquilo que ele espera que o aluno faça. A vida, ela é repleta de oportunidades e de desafios. E você vai ter a força para agir dependendo daquilo que você está olhando. Você está olhando para o problema ou você está olhando para a solução? E o seu aluno vai perceber isso. Se você olha para o problema, você está educando para que ele olhe para o problema e aquilo vai ficando cada vez maior. Mas se você olha para né, e fala assim, olha, o que é que pode ser feito melhor, você se comporta de uma forma diferente. Você entende que você não tem todas as respostas. O papel do professor, mais do que nunca, é de fazer a mediação desse volume imenso de informação que né, todos nós estamos expostos, mas para transformar aquilo em conhecimento. Então, o que vai transformar esse mar de informação em conhecimento é a construção de sentido. E como que eu vou atribuir sentido? Eu preciso sentir mesmo. Eu preciso sentir com todos os meus sentidos aquilo, e aquilo vai me direcionar para ser o que eu quero ser, o que eu posso ser, com a força que cada um tem, né? Porque eu acredito muito nisso. Cada ser é único. Então, ao acreditarmos que você está se transformando naquilo que você tem de melhor, a gente vive todo aquele contínuo da maturidade, né? A gente nasce muito dependente, ninguém dá conta de, se não for cuidado, se não for assistido, se não for repertoriado, vai morrer, a nossa espécie morre se não tiver esse cuidado. Aí depois caminha para chegar numa independência
mas naquela independência dos cuidados básicos. Exato, porque a gente ainda é dependente de tanta coisa. Exatamente. Né? Então, daqui, né, para saltar dessa dependência para a independência, eu preciso desse acompanhamento, eu preciso do outro muito disposto a entender minhas necessidades e a supri-las para até eu chegar num ponto que eu sou capaz. E para saltar dessa independência para a interdependência, aí é uma questão de maturidade também, e que é fundamental, e que eu acredito que isso acontecendo dentro do espaço escolar, porque eu não posso atuar de uma forma solitária. Ninguém vai fazer melhor que todos nós juntos. Então, quando um profissional contribui com o outro, quando eles trabalham em projetos interdisciplinares, Sim. quando eles dão devolutivos, quando eles constroem juntos, a gente caminha para essa interdependência, porque não tem como, mas estrelas solitárias. Eu acho que tem duas coisas que o professor, depois que ele internaliza essas duas coisas, tudo muda na vida dele. Primeiro, saber qual é a função dele, porque quando, por exemplo, a minha primeira formação em letras, quando eu fiz letras, não foi para ensinar a língua portuguesa para o meu aluno. A função do professor é fazer aquele aluno viver melhor. Então, a minha função, o que eu quero fazendo letras? Fazer com que o meu aluno viva melhor através da gramática, através da linguística, através dos contos, poesias. Uma pessoa que fez matemática, fazer aquele aluno viver melhor através dos cálculos, através das contas. Então, a primeira informação é isso. A minha função é fazer aquele aluno viver melhor. E o segundo, um professor não está competindo com o outro. Sabe, um professor apareceu com uma coisa diferente, sei. Não, é o contrário. Apareceu com uma coisa diferente, mostra para todo mundo. Vamos fazer essa coisa coletiva, deu certo? Vamos fazer para todo mundo. Deu errado? Fala pra gente o que deu errado, o que a gente pode construir juntos, né? Então, acho que depois que o professor consegue colocar na cabeça essas duas informações, a função dele e ele ser um ser que faz parte de um organismo ali, eu acho que muda totalmente a vida do professor, sabia? E dos alunos. Consequentemente. Ele percebe isso, ele constrói uma relação com o aprendizado diferente, porque ele vê que a relação do professor... E como os meninos admiram os professores, né? É lindo ver, assim. Eu acho que não tem presente melhor para um professor escutar que, nossa, professor, a sua aula passa tão rápido, é tão bom estar com você, E então essa admiração dos meninos, eles estão sedentos. O que é a felicidade se não um momento que você não queria que acabasse? Exatamente. Então, e o professor tem esse poder. E eu acho que quando ele se entender detentor desse poder, ele vai entender que o futuro está nas mãos deles. São de fato os guardiões do futuro. Esse futuro que não demora muito para chegar, vai depender dessas pessoas e do que nós colocamos na cabeça e no coração deles. Olha que profissão, olha que privilégio, você saber que você está moldando todos os outros profissionais. Então, se os engenheiros serão melhores, se os médicos serão melhores, tudo depende de professores melhores e apaixonados e conscientes assim do valor que tem. É uma profissão que é por amor, é pura entrega. Por isso que eles têm toda a minha admiração, e tudo que atinge o professor me atinge como gestora também, frontalmente e fortemente. Sonhamos que a sociedade inteira veja isso, né? Exatamente. Fazer com que o professor seja o foco mesmo para que... Exatamente. Mas sabe também, Rafa, eu queria muito ver os professores estufando o peito e falando com boca cheia, eu sou professor. Amo o que faço, amo os meus alunos, porque é um tipo, todas as profissões, né, é diferente quando tem amor envolvido, mas o professor não tem como. Diferente, né? Ele não tem como navegar se não for inundado de amor. Tanto que o professor, normalmente, ele é chamado de professor, não é como as outras profissões, né? Você tá na rua, passa alguém assim, você não fala, oi, dentista, não. Você fala, oi, professor. O professor é chamado de professor, né? Eu acho isso tão diferente, tão bonito. Então, a gente já deu dicas de como que seria para tentar ajudar esse professor. E a primeira dica que você deu, então, foi justamente para melhorar a autoestima do professor. Porque melhorando a autoestima do professor, todo o resto fica um pouco mais fácil. Ele já fica aberto para melhoria de outras partes de si mesmo. O que mais de dicas que você poderia dar? Sabe, Rafa, o professor tem que levantar todo dia, olhar no espelho e dizer assim,
eu sou um agente de transformação. Sou eu que ajudo com o meu fazer, com o meu pensar, com o meu sentir, cada ser humaninho que está ali na minha vida ser o melhor que ele pode ser. Eles são os verdadeiros super-heróis. Então, ele precisa ter essa consciência, entrar na sala de aula com essa força transformadora, trabalhar em equipe, porque eu acho que isso vai nos ajudar a saltar enquanto um professor colaborar, né, tiver uma postura colaborativa com o outro, coisa que a gente vê muito nas outras profissões, em que eles se protegem, eles se cuidam, Sim. eles entendem que podem errar, mas o foco não é no erro do outro, é na determinação, né, no propósito de querer acertar. Então não se comentar o erro do outro, mas se colocar como alguém ou algo disposto a usar daquela situação para se aprender algo, para saltar rumo ao crescimento, à transformação. Então, acho que o professor tem que celebrar muito, sim, ele tem que saber do seu valor, ele tem que celebrar as suas pequenas conquistas. Eu vejo que não são pequenas, exatamente, exatamente. Todos os dias, fazer esse exame de consciência, de pensar assim, ó, pode ter o Pedrinho, o Joãozinho, que não fluiu do tanto que... Mas todos os outros estejam sensíveis àqueles olhinhos brilhantes, assim, de satisfação e de professor, você acabou de me ajudar a criar uma conexão com o conhecimento ou a fazer com que aquela criança acredite nele. Não percam a sensibilidade de todos os milagres e de todas as maravilhas que acontecem diante deles diariamente. Os desafios vão ser mais facilmente superados. Então celebrem, professores, celebrem todas as pequenas conquistas e que todas as transformações que desejamos, elas vão chegar. Nós vamos viver isso juntos. E professores do mundo, univos, né? É isso aí. É muito importante mesmo. Aline, muito obrigado por conversar comigo hoje, tomar um café aqui comigo hoje, aqui no Bandeira Café. Esse café delicioso que você finalmente tomou comigo. Tá vendo? Depois de quase 10 anos tentando conversar com você nesse café. Exagerado, né, Rafa? Exagerado. Eu já te falei mais de 1 bilhão de vezes para não me chamar de exagerado. Não, mas se eu soubesse que o café era bom desse jeito, eu tinha antecipado. Obrigado demais. Espero que seja só a primeira de muitas. Você vai ter sempre um espacinho aqui com a gente. Eu agradeço muito. Um beijo no coração de todos os professores e profissionais da educação, né? Porque eu entendo que todos que ali estão é porque têm uma grande paixão e que essas energias, essa vontade de ser, de fazer, se renove. Conte sempre comigo, meu amigo. Um prazer estar aqui com você. Conte sempre comigo. Aline, a gente está com um fechamento diferente agora e é o seguinte. Para quem você ofereceria um café para tomar aqui no Bandeira Café? Alguém que fez diferença para você na educação? Eu peço licença a todos os excelentes profissionais que eu já convivi, que existem por aí, para oferecer para a professora Érica Alckmin, que é coordenadora junto comigo lá na escola que eu atuo e que é uma profissional maravilhosa, né? Então, em tantas outras, a ela eu ofereço esse café nesse momento. Tá gravidinha. Ah, que massa! Tá gravidinha, então eu sei como ela tá dividida entre essa emoção de gerar uma nova vida e de daqui a uns tempos vai ter que se afastar um pouquinho para... Então, a você, minha querida, todas as alegrias e toda a gratidão por tudo que você faz e que me permitiu fazermos juntas. Então já fica o convite aí para a professora Érica para vir bater o papo com a gente aqui também. Obrigado, gente. Obrigado por assistir mais um programa do Papo de Professor e até a próxima.